Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de LFA. Esta aula vai ser um pouco diferente, a gente vai focar em implementação. Esta é uma das partes práticas da disciplina. Nós vamos ver como que diferentes tipos de autômatos, que a gente já viu até agora, ou seja, o DFA, o NFA e o NFA com transições espontâneas, eles podem ser implementados usando uma linguagem de programação. Nessa demonstração, prestem atenção nas diferentes formas de implementação. Em particular, o maior tempo de execução que é necessário quando você implementa e você executa um NFA. Tente também imaginar o funcionamento de um autômato finito. Ele é bastante comum, na verdade, e ele pode ser útil em diversas situações da sua vida profissional aí. Por exemplo, você tem que fazer um controle de estoque, um controle de execução, uma busca. Então, esse tipo de implementação pode ser útil para você na prática. Por último, eu vou acabar usando Java como implementação, mas eu não vou entrar em conceitos muito avançados do Java, só vou usar o básico mesmo, de forma que você não deve ter problemas para entender o que eu estou fazendo. Se tiver, é só entrar em contato aí para tirar as dúvidas, beleza? Vamos lá? Bom, então vamos começar a implementação aí dos autômatos. Esta aula não vai ter bibliografia, eu vou fazer todos os autômatos aqui com vocês no código, diretamente, e aí depois eu vou disponibilizar o código-fonte para vocês poderem estudar. A gente vai começar estudando a implementação do autômato determinístico. E eu vou fazer um autômato determinístico, um DFA simples, que reconhece cadeias com um número ímpar de 1, de uns, né? Certo? Então vai ser um autômato, eu vou fazer a versão em diagrama e a versão em tabela dele aqui para vocês poderem ver a lógica aí do autômato, tá? Então é bem simples, na verdade, eu só preciso de um estado que armazena ou que lembra que não aconteceu nenhum 1 ainda, ou não apareceu nenhum 1, e esse estado não é de aceitação. Assim que apareceu um número 1, ele vai para um estado de aceitação, que seria o Q1 aqui. E se aparecer um 1 novamente, ele volta para não aceitação. Então, ele só vai aceitar cadeias que tem um número ímpar de uns, tá? Independente do número de zeros que tem aí, eu não vou mudar a aceitação desse cara aqui. Na tabela, esse cara aqui, esse autômato aqui vai ter dois estados, então vai ter duas linhas aqui. Entrada 0 e entrada 1. Q0 com 0 fica em Q0 mesmo. Q0 com 1 vai para Q1. Q1 com 0 fica em Q1 mesmo. E Q1 com 1 volta para Q0. Estado inicial. Estado de aceitação. Tá, então, essa vai ser a minha implementação que eu vou tentar fazer aí na hora de implementar o autômato determinístico. Veja que, só voltando aqui, a tabela, né, que é a versão que eu vou acabar usando mais como base para implementação, ela é mais fácil de implementar, na verdade, porque a gente já tem exatamente a combinação de uma forma explícita, linha por linha. O diagrama também dá, mas ele fica mais difícil, então eu preciso olhar com calma aí. Talvez as transições não fiquem tão claras como na tabela. Então, a tabela é sempre a base para a gente poder implementar. Bom, antes de começar a implementação, eu vou criar aqui o meu arquivo, vou fazer um pouquinho do começo do Java, só para vocês, quem nunca viu aí o Java, só para vocês terem noção do que eu estou fazendo, tá? Eu estou aqui numa pasta vazia, vou criar um arquivo aqui, vou chamar ele de dfasimples.java. Tá, acabei de criar o arquivo. Agora eu vou abrir ele no editor comum aqui, tá? Então, tá lá, dfasimples.java. Tá vazio. Em Java, é uma linguagem orientada a objetos, né? Ele obriga você a sempre ter as classes definidas em cada arquivo, tá? E nesse caso, a classe tem que ter o mesmo nome que o arquivo. Então, eu vou chamar de dfasimples para corresponder aqui com o nome do arquivo dfasimples.java. E a classe do Java, para ela poder ser executável, tem que ter um método main, que aceita um argumento que é um vetor de strings, tá? Que vai ser o que vai ser usado aí se você quiser passar linha de comando, argumentos de linha de comando, você pode usar aqui o vetor string, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um comando de impressão aqui, ó. Vou pegar a primeira posição do vetor de strings, que é o args 0, né? Posição 0, e vou mandar imprimir olá, concatenado com isso. Para compilar, a gente roda o javac.
Aí ele vai criar aqui o arquivo .class, tá? O arquivo .java é a fonte, o .class é o compilado, digamos, é o bytecode, né? E para executar a gente roda o Java. Eu coloco o diretório onde estão as classes, através da diretriz "-cp". Aí eu rodo o nome da classe, DFA simples. E eu vou passar um argumento aqui, né? Então, Daniel. Tá aqui, ó. Olá, Daniel. Tá? Esse aqui é o básico realmente do Java, só para você ver o que eu estou fazendo. Eu não vou fazer nada mais complicado do que isso, certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui meu código de Alô Mundo, né? E vamos fazer o nosso autômato. Para esse autômato, eu vou trabalhar com a entrada com uma string, tá? Então, eu vou declarar uma variável entrada aqui, que vai ser a nossa cadeia, né? Que eu vou testar. E eu vou pegar essa cadeia perdão, na linha de comando, tá? Então, o que eu passar na linha de comando vai ser a minha entrada. Eu vou precisar basicamente de duas coisas. Primeiro, a variável para armazenar o estado. Eu vou usar uma variável inteira. Tá? Aqui os nossos estados, né, voltando aqui no diagrama e na tabela, estão nomeados Q0, Q1, com string. Né? Eu vou usar um número para facilitar aqui. Então, o estado Q0 vai ser representado pelo número 0 lá no meu programa. O estado Q1 vai ser representado pelo número 1. Tá? Eu vou também usar uma variável aqui que vai marcar a posição da leitura. Tá? Na verdade, isso não é realmente necessário. Eu poderia ler os caracteres um por um de uma outra forma, mas eu vou guardar um índice inteiro para saber qual a posição que eu estou lendo. Certo? E aí eu vou fazer a implementação do autômato com base nessa posição aí. Bom, o autômato determinístico ele é bastante simples. Ele consiste de um loop, tá, que vai percorrer a minha entrada até chegar no final. Então, eu vou usar a posição, que é o meu ponteiro de onde ele está sendo lido e a entrada, enquanto for menor que a entrada.length, ou seja, enquanto não chegar no final da entrada. Certo? Então, ele vai ler a posição e vai incrementar cada vez que eu passo por esse laço aqui. Tá? Então, bem simples aí. E eu vou pegar o elemento, ou aquele símbolo de entrada, através do método do Java, que pega um caractere em uma determinada posição. Certo? Então, o que eu estou fazendo nesse loop aqui? Eu estou pegando para cada posição o caractere correspondente e gravando na variável elemento aqui. Só para ver o que está acontecendo aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar uma impressão aqui, ó. Então, posição, dois pontos, elemento. Então, vou imprimir a leitura, na verdade, da entrada inteira, né? Só para a gente ver o que vai acontecer. Vamos lá. Compilei. Opa. Coloquei as variáveis aqui, no caso aqui do Java, elas têm que ser estáticas, tá? Porque a classe DFA simples tem o método void main, que é estático. Tá? Então, essas variáveis, na verdade, precisam ficar aqui dentro para poder funcionar. Tá? É questão da orientação objeto do Java, então foi esse erro cometido. Então, vamos lá de novo. Agora funcionou. Vamos lá ver. Então, está aqui o nosso DFA simples.classe. Vamos rodar ele para a gente ver o que vai acontecer. Então, vou passar aqui uma entrada, por exemplo, 01001. Então, olha lá, ó, ele leu cada posição. Ó. Na posição 0 é o caractere 0. Na posição 1 é o 0 de novo. Depois veio 1, 0, 0, 1. Tá? Então, veja que deixa eu limpar a tela aqui. Esse código meu está percorrendo as posições uma por uma aí. Eu vou fazer aqui um método auxiliar para a gente poder ver melhor a execução desse autômato. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método chamado imprime CI. CI de configuração instantânea, que é o método que a gente tinha aprendido em aula, né? Só para lembrar aí como que ele funciona. Se eu for, por exemplo, executar esse cara aqui, né, esse autômato com a cadeia 00101, como que eu fazia a execução, né? Eu colocava o estado aqui
Q0. Aí na próxima linha, passou o 0 para cá, fica no 0 mesmo. 0, 1, 0, 1. Mais uma linha, continua no Q0. Aí Q0 com 1, vai para Q1. Certo? E assim por diante. Eu vou implementar esse estilo aqui de escrita para a gente poder acompanhar a execução do autômato caractere por caractere da cadeia. Vamos lá? Então, eu vou usar um método chamado imprime_ci. Eu vou precisar de algumas variáveis auxiliares, então eu vou pegar aqui a entrada, o estado que eu estou e a posição. Então, eu vou pegar essas três componentes aqui e imprimir na tela. Então, eu vou usar os métodos do Java. Tá? Então, eu vou imprimir primeiro a entrada que já foi lida. Então, é entrada.substring. Esse método Java substring pega uma subcadeia, tá? Do índice 0 até a posição. Ou seja, se eu tiver na posição 3, ele vai imprimir do 0 até o 2. Eu vou imprimir o estado. Vou usar a mesma notação que eu estava usando. Então, colchetes, vou colocar o Q na frente. Aí, vou imprimir o estado. E vou fechar o colchetes aqui. E, por último, vou imprimir o resto da entrada. Posição. Então, vamos lá. Olha o que está acontecendo. Ó. Primeiro, eu estou usando aqui as duas primeiras linhas o comando system.out.print. Quer dizer, ele imprime sem mudar de linha no final. Então, ele vai imprimir o primeiro pedaço da cadeia, depois vai imprimir o estado, depois vai imprimir o resto da cadeia, e aí mudando de linha no final. Ó. Por isso que tem esse ln aqui no final. Tá? Então, ao invés de colocar esse system out aqui, vamos mandar imprimir a configuração instantânea. Na verdade, vou colocar ali logo aqui no começo. Ó. Imprime ci entrada, estado, posição. Certo? E aí, depois que terminou o laço aqui, eu vou colocar mais um imprime ci, porque ele vai, na verdade, rodar o laço e vai sair e não vai imprimir a última. Então, eu coloco de novo aqui só para ele imprimir a última configuração instantânea. Vou apagar esses espaços aqui. Vamos testar só para ver como que ficou agora? Então, na verdade, ele não está funcionando ainda no autômato, mas está pelo menos imprimindo a configuração instantânea aqui. Então, vamos lá. Java-C, simples.java. Bom, deixa eu voltar aqui, eu já tenho aqui. Então, vamos rodar de novo. Ó. Veja como ficou. Ele está rodando, mostrando exatamente igual o formato que a gente está acostumado. Tá? Então, caractere por caractere, ele está colocando o estado antes, entre colchetes, e o que já foi lido antes e o que não foi lido ainda depois do estado. E, óbvio que nesse caso aqui ele não está funcionando, né? Então ele está sempre ficando no Q0 até o final. Não está mudando a lógica. Beleza. Tudo isso eu fiz só para meio que mostrar como que a gente está, o que está acontecendo aqui no autômato para ele poder acompanhar a execução. Mas na verdade, o importante mesmo é que vem agora, tá? Que é a lógica do autômato, que é essa tabela aqui que vai ser implementada, né? Então a gente vai rodar essa tabela aqui. Tá? Então Q0 com 0 Q0, Q0 com 1 Q1, Q1 com 0 Q1, Q1 com 1 Q0. Então como é que a gente faz isso? É o caso mais fácil de programação que existe. Eu vou pegar uma combinação simples de estado. Se o estado for 0 e elemento for 0, o novo estado é 0. Se não, se o estado for 0 e o elemento for 1, vai para o estado 1. Se não, se o estado for 1 e o elemento for 0, continua no estado 1. Se não, se o estado for igual a 1 e o elemento for igual a 1, volta para o estado 0. Então, implementei essa tabela aqui, né, trocando os estados por inteiros, né, como já mostrei, né, e aqui implementando com um conjunto de ifs,
Tá? Então, todas as combinações de entrada e estado estão cobertas por esse if aqui. If, else if, else if. Tá? E pronto. Está implementado o nosso autômato determinístico, que vai funcionar do jeito certo. A única coisa que eu tenho que fazer aqui no final é testar o estado que ele terminou. Então, se ele terminou no estado 1, significa que ele aceitou. Então, vamos imprimir, ó, aceita. Se não, rejeita. E está pronto aí o nosso autômato. Bastante simples, né? Como eu comentei nas outras videoaulas aí, o autômato DFA, né, ele é determinístico, portanto a implementação dele é direta. Vamos testar? Deixa eu limpar aqui, vamos compilar. E vamos rodar com esse cara aqui. Nesse caso aqui, antes de a gente rodar, né, ele tem 3 números 1, então ele deve aceitar. Vamos lá ver a execução, ó. Ficou no Q0, aí apareceu o 1, foi para o Q1, apareceu um outro para o Q0, até que apareceu um outro 1 e ele aceitou. Vamos fazer um outro teste aqui, vamos colocar um número par de 1s aqui. Ela rejeitou. Vamos colocar um 1 a mais, aceitou. Bastante simples, né? Então, aqui voltando no código, o grande segredo, na verdade, é isso daqui, né? Só você colocar as combinações de estados e entradas e você mudar de estados conforme você quer. Então, veja como é bastante tranquila a implementação do autômato determinístico. Bom, vamos agora fazer uma modificação ligeira nesse autômato aí para mostrar um pouco melhor sobre a lógica de um autômato determinístico. Vou limpar aqui a tela e vamos voltar lá para o código. Veja que esse cara aqui ele tem um problema que é o seguinte: a lógica do autômato está codificada aqui no Java, né, através de ifs. E às vezes, vamos supor que eu quero mudar esse autômato, sei lá, eu vim aqui, eu quero mudar o estado aqui de Q1 para Q2, sei lá, para Q2 aqui, não sei. Eu quero fazer alguma mudança na tabela, eu teria que entrar lá no código, mexer aqui na combinação correta no local correto. Uma mudança então um pouquinho, para ficar um pouco mais genérico, vou deixar esse código mais configurável. Isso dá para a gente ver melhor aí a configuração de um autômato num código. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha entrada. Bom, a entrada continua a mesma, né? Tá aqui, vai ser capturada da linha de comando, mas eu vou configurar o meu autômato de uma forma genérica, através de variáveis. Então, eu vou criar aqui um array, que vai marcar todos os estados de aceitação. Então, no caso aqui eu tenho só um. Eu poderia colocar outros aqui, ó, 1, 4, 6. Tá? Então, seria um array de estados de aceitação. Vou gravar também um array duplo, que vai ser a minha tabela, a minha função delta. Vou chamar aqui de array transição. Aí aqui eu vou definir exatamente qual que é a minha função delta. E eu vou usar uma notação assim, ó. Os meus estados vão estar nomeados com número de 0 até 2 ou até o infinito. E o meu alfabeto vai ser dado por 0 e 1. Tá? Nesse caso aqui o alfabeto também vai ser inteiro, por isso que um array de inteiros vai funcionar. Certo? Então, estou dando uma simplificada no meu autômato. Por exemplo, se eu tivesse um alfabeto AB, eu tenho que assumir que o A é o 0 e o B é o 1. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas depois a gente faz uma evolução nessa linha. Vamos assumir que então o alfabeto é inteiro também. E eu vou colocar aqui minha tabela de transição como realmente um array bidimensional. Ó, 0, 1, 1, 0. Que é justamente a minha tabela. Bom, antes de eu mexer, deixa eu voltar aqui. Tá aqui. A minha tabela, ó, 0, 1, 1, 0. É exatamente o que está aqui. 0, 1, 1, 0. Vou codificar isso através dessa matriz, desse vetor bidimensional. E vou colocar também numa variável, estado inicial. Qual que é o meu estado que começa a execução. Beleza, então aqui está o meu autômato completamente configurado. Ó. Se a gente for olhar naquela tupla, né, de 5 elementos, conjunto de estados, conjunto de símbolos de entrada, função delta, estado inicial, aceitação, está tudo aqui. Tá? Tá um pouco codificado os estados e o alfabeto através de inteiros, mas eles estão aqui definidos. Só um parênteses para falar do Java, que as minhas variáveis estão sendo estáticas, porque eu vou acessar elas dentro de um contexto estático, porque o void main ele é estático. Isso é um detalhe do Java. Se não fosse estático, eu poderia fazer variável normal, mas aí eu teria que instanciar objetos, coisa que eu não estou fazendo aqui.
Bom, então vamos lá. Primeira mudança, o estado inicial não é o 0, vai ser o estado inicial, que no caso é 0, mas ele está sendo configurável aqui, tá? Então o meu corpo do método ele não está restrito. A minha posição começa no 0, aí tudo bem, isso é genérico mesmo. E eu vou começar a entrada com argumentos de 0. Na verdade eu vou copiar ele aqui, né? Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Para ficar uma linha só, fica um pouco mais enxuto. Certo? Bom, antes que eu me esqueça, eu vou fazer essas alterações aqui, vou salvar em outro arquivo para não perder o primeiro DFA. Então esse cara aqui vai chamar DFA genérico .java. Genérico porque ele vai funcionar com qualquer autômato de entrada, tá? Para poder compilar, eu tenho que renomear o nome, a classe também, tá? Então genérico. Beleza. Então, vamos continuar. Configurei a entrada, estado e posição. Agora vamos começar a execução. Aqui, a primeira linha não vai mudar. Eu vou imprimir a entrada de acordo com o estado e posição. Vou pegar o elemento que é o próximo elemento da pilha. Da entrada. E aí eu vou fazer agora a codificação desse cara aqui. Ó. Então isso aqui não vai existir mais, porque isso aqui está muito específico. Eu vou fazer uma implementação genérica. Tá? Para isso, eu vou ter que fazer primeiro uma troca aqui. Ó. Então, elemento int. Por quê? Porque o nosso elemento ele é um char. Então, é o texto que está sendo lido. Tá? E eu vou converter isso para inteiro para poder usar como entrada aqui na minha tabela, que é uma matriz de inteiros. Tá? Então, eu vou converter esse char de char para int. Então, vai ser assim, ó. Integer.parse int. Ou, na verdade, eu posso fazer o seguinte. Ó. Não está certo. Parse int elemento. Ponto e vírgula. Tá? Tem um pequeno detalhe aqui que para funcionar melhor, eu tenho que concatenar com uma string vazia. Tá? Isso porque o parseInt ele aceita uma string como entrada. Eu estou passando para ele um char. Tá? Então, só para poder funcionar esse método aqui, eu vou converter ele para string através dessa concatenação com aspas duplas vazia. Teria outras 1000 maneiras de fazer isso. Tá? Eu vou fazer um jeito mais direto aqui, só para não ficar perdendo muito tempo. Beleza? Então, peguei o meu elemento agora com uma versão inteira. Tá? Então, por exemplo, se o elemento fosse o caractere 0, agora ele vai ser o 0, número 0 mesmo. Tá? Para eu poder usar a consulta na tabela. E aí eu vou fazer a transição. Ou seja, vou mudar de estado conforme a função delta. Tá? Na verdade, não é a função delta que eu estou chamando de transição. Né? A minha matriz chama transição. Ó. Então, eu vou olhar na matriz de transição, na linha do estado, na coluna do elemento inteiro, versão inteira. Só isso. Ou seja, a minha tabela implementa aquele conjunto de ifs que a gente tinha implementado na versão anterior. Tá? Ou seja, se eu quiser mudar meu autômato, agora é só alterar aqui e a função de transição vai ser corretamente alterada de acordo com o que eu fizer lá na frente. Por último, aqui eu tenho que fazer a determinação de estados de aceitação ou não de uma forma genérica. Aqui estava assim, né? O 1 aceita, o 0 rejeita. Então, eu vou fazer, na verdade, uma lógica mais genérica, que é a seguinte. Vou criar um booleano. Vou percorrer todos os estados de aceitação. Se o estado que ele terminou a execução for igual a um deles, aceita igual a true. Certo? Então, ele vai percorrer todos os de aceitação, que no caso aqui seria esse vetor. Ó. Se eu tivesse mais do que um, né? 1, 5, 8, sei lá. Ele vai percorrer todos eles e vai perguntar se pelo menos um desses é o que terminou a execução. Tá? Então, essa é a lógica. E aqui eu troco, ao invés de estado igual a 1, coloco if aceita, else. Então, ele aceita ou ele rejeita. Certo? Então, esse autômato aqui vai funcionar igualzinho. Né? Vamos rodar lá para ver. Java CDFA genérico.java. Java-cp ponto, que é o local onde estão os meus arquivos .class. Genérico. Vamos passar a entrada aqui, 01101. Aceitou. Se eu colocar um 1 a mais aqui, rejeitou. Certo? Então, é a mesma coisa.
só que com a tabela de transição, o estado de aceitação e o estado inicial configuráveis de uma forma mais genérica. Tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada nesse código, brincar e implementar seus próprios autômatos aqui, codificando dessa forma para ver se está realmente funcionando. Bom, vamos agora ver a implementação de um autômato não determinístico. E eu vou fazer a implementação de um NFA que reconhece cadeias que terminam em 0, 1. Tá? Então, simplesmente vou fazer o final da cadeia ser 0, 1. Bom, vamos primeiro projetar esse autômato. Vou fazer em diagrama. Então, na verdade, é um autômato bem simples. Vou ter o Q0 aqui, que ele fica no Q0 mesmo, até aparecer o 0 e o 1. Seria o Q2 aqui. Tá? Então, um autômato bem simples aí, que pega as cadeias que terminam em 0 e 1. E tem um ponto de não determinismo. Na verdade, tem alguns pontos de não determinismo, né? Aqui tem um ponto de não determinismo. Deixa eu marcar aqui só para... Aqui tem um ponto de não determinismo, que eu tenho um 0 aqui e o 0 aqui. Aqui eu tenho um ponto de não determinismo, porque não tem ninguém saindo com a possibilidade do 0. E aqui eu tenho 2 pontos de não determinismo, que eu não sei o que acontece se vier o 0 ou se vier o 1. Tá? Então, alguns pontos de não determinismo nesse autômato aqui. Vamos fazer a versão em tabela, para ficar mais fácil de implementar, como eu já comentei. Eu vou precisar de 3 estados, então minha tabela vai ter 3 linhas. Q0, Q1, Q2, entrada 0, entrada 1. Q0 com 0 pode ficar no Q0 mesmo ou ir para o Q1. Q0 com 1 fica no Q0. Q1 com 0 não tem transição. Q1 com 1 vai para o Q2. Q2 com 0 não tem ninguém. Q1 com 1 não tem ninguém. Esse é o estado inicial. Esse é o estado de aceitação. Certo? Então, vamos implementar esse cara aqui. Como eu comentei em outras videoaulas, tem várias formas de implementar. Na verdade, tem duas principais. Né? Duas formas principais de implementar a execução do autômato. Né? A gente pode fazer a execução em forma de árvore. Então, posso começar, por exemplo, aqui o Q0, por exemplo, 1, 0, 1. Né? Aí apareceu o 1. Ele fica no Q0 mesmo. Aí Q0 com 0, ou pode vir para cá, então fica 1, 0, Q0 e 1, né? Ou pode vir para cá, 1, 0, Q1 e 1. Q0 com 1, desse lado de cá, fica no Q0 mesmo. Q1 com 1 vai para o Q2. Tá, nesse caso, só teve uma bifurcação, né, no caminho dessa árvore. E tem o caminho da esquerda ou o caminho da direita. Tá? Outra forma de implementar isso daqui, ou de executar esse cara aqui, seria você fazer linha por linha todos os casos ao mesmo tempo. Então, você faz a execução através dos conjuntos. Né? Então, começa no Q0, 1, 0, 1. Q0 com 1, fica no Q0 mesmo. Q0 com 0, aí pode ficar no Q0 ou ir no Q1. Então, a gente aumenta aqui o conjunto de estados que ele pode estar ao mesmo tempo. E aí, no último Q0 com 0, fica no Q0 mesmo, ou pode ir para o Q2. Tá? São equivalentes as duas formas, simplesmente mudam como você enxerga. Em termos de reconhecimento, dá na mesma, mas em termos de implementação, aí que a coisa muda. Se eu for implementar desse jeito aqui, eu preciso me preocupar em percorrer uma árvore. Se eu for implementar desse jeito aqui, eu tenho que me preocupar em varrer a árvore lateralmente, ou em amplitude, uma busca em amplitude, né? Uma busca em largura. São duas formas, dois algoritmos de você percorrer uma árvore. Tá? Eu vou primeiro implementar o algoritmo em profundidade, que é o cara que faz isso daqui. Ó. Ele testa todos os caminhos mais à esquerda, depois volta, se não deu certo,
volta até percorrer a árvore inteira. Tá? Então, primeiro eu vou implementar esse cara aqui, que é a gente chama de NFA com backtracking, ou seja, ele tenta chegar na folha, não deu certo, faz o backtrack e volta para o último ponto de dúvida. Tenta de novo, não deu certo, volta até o último ponto de dúvida, até chegar na raiz de novo. Tá? Esse é o que eu vou tentar implementar, vou mostrar para vocês agora. Bom, o meu autômato, vou implementar esse autômato aqui, cadeias que terminam em 01, e ele também vai ser genérico, ele vai ser a versão com backtracking. Então eu vou criar aqui o arquivo Java, que vai chamar NFA backtracking, que é a forma de implementação que eu vou escolher. Então vamos lá, vamos abrir o nosso arquivo. Tem que ter a classe principal, com o mesmo nome do arquivo. Vai ter que ter o void main. Opa. E ele também vai ser genérico. Tá? Então eu vou ter também a minha configuração do autômato de uma forma de variáveis aqui. Então qual que é o estado de aceitação? Nesse caso só tem um, que é o estado 2. Quem que é o estado inicial? Vai ser o 0. E de novo, considerando que os meus estados são números que vão de 0, 1, 2, e que a minha entrada, o meu alfabeto, vai ser 0, 1, vamos codificar aqui a função de transição, ou a tabela de transição. E agora não vai ser mais uma tabela bidimensional, e sim tridimensional. Por quê? Porque cada entrada na tabela, na verdade, é um conjunto. Tá? Eu vou usar um array. O certo seria colocar um conjunto aqui nesse terceiro elemento. Tá? Mas eu vou usar um array, que não é exatamente um conjunto, mas vai servir para simplificar a nossa implementação. Tá? Então vamos lá. Vou codificar, depois eu explico. Ó. Então 0, 1. Apesar que vocês já podem ir entendendo o que eu estou fazendo aqui, simplesmente lembrando do código da tabela. Pronto, está aqui codificado o meu autômato. Para ficar um pouco mais fácil de explicar, eu vou fazer o seguinte, cada linha vai ficar na sua linha de verdade aqui, né? Então vamos colocar as linhas aqui alinhados. E fica mais fácil de entender. Então a 0, 1, 0. Vou alinhar as colunas também para ficar mais fácil. Bom, vou deixar assim. Está aqui nossa tabela de transição. Ó. Vou voltar no desenho. Ó. Q0, Q1, Q0. Vazio, Q2, vazio, vazio. 0, 1, 0. Vazio, 2, vazio, vazio. Exatamente um espelho do nosso autômato aqui, não determinístico. Tá? Então a definição do autômato é bastante simples. Né? Apenas com algumas variáveis dá para a gente fazer a configuração dele. Agora vamos fazer código. Vou pegar a minha entrada, que é o argumento, e aí vamos começar a execução. O meu estado agora, antes era assim, né? Estado igual a estado inicial, né? Agora não é mais assim que vai funcionar. Eu vou gravar na minha variável de estados, na verdade, um array, que são todos os estados que eu vou testar durante a execução. Tá? E vai ser um conjunto aqui, então vou usar a notação de array para ele montar a execução em conjunto. Vou fazer a execução em um método separado, porque eu vou fazer o backtracking usando recursividade do Java. Tá? Na verdade, outras linguagens também têm recursividade, né? Então, é uma coisa bastante comum. Então, vou fazer um método chamado testa, onde eu passo para ele uma entrada, passo para ele os estados que eu já testei, o que eu estou testando, né? Que no caso aqui só o estado inicial, e aqui a posição da leitura que começa com 0. Tá? Então, esse 0 representa a posição de leitura. Então, eu vou implementar esse método testa depois, que é o cara que vai executar realmente e vai olhar na tabela de transição. E aí eu vou fazer um outro método chamado de aceita. Estados finais. Então, ele vai comparar os estados que terminaram a execução. Se for aceito, system.out.println.
aceita. Se não, system.out.println rejeita. Então, a lógica principal está aqui. Então, eu vou precisar implementar agora o testa e o aceita. Certo? Bom, vamos fazer então o testa, que vai ser a versão recursiva, ou desculpa, a versão com backtracking da execução. Então, vamos lá. Ele retorna um conjunto de inteiros, tá? Que eu preciso dizer quais são os estados resultantes. Então, vou pegar a entrada, vou pegar os estados que começaram essa execução e a posição que eu estou. Então, a primeira vez que eu chamei esse método aqui, vai começar com 0 aqui, a entrada inteira, e os estados somente o estado inicial aqui, tá? Mas vamos fazer a implementação genérica. Deixa eu subir um pouquinho o vídeo aqui. Bom, o primeiro teste que eu vou fazer é se a posição for igual a entrada.length, ou seja, chegou no final, eu vou perguntar se aceita, retorna os próprios estados. Quer dizer, eu vou retornar o próprio conjunto de estados, estados que chegaram como entrada para ele. Tá? Mas somente se ele for aceito. Certo? Por que eu vou fazer esse teste aqui? Justamente para poder implementar o backtracking. Porque se eu cheguei num conjunto, quer dizer, terminou a cadeia, aí esses estados são aceitos, eu não preciso fazer o backtracking. Tá? Então eu vou retornar eles mesmo e acabou. Agora, se não, né, que seria o caso aqui, que se ele não entrou no if, eu vou tentar o backtracking. Então, vou fazer isso através, vou dar um indicativo, né, vou imprimir aqui, ó, backtracking. Ou seja, eu vou tentar voltar, porque chegou no fim da cadeia. Tá? E eu vou retornar nulo aqui, para dizer que não consegui, quer dizer, esse ramo de execução que eu estou testando não funcionou. Tá? Esse nulo vai indicar isso para mim na lógica do método aqui, tá? Eu não acabei o método ainda. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esse teste, que é o fim, né, é o fim da cadeia, e se aceitou, beleza, retorna, funcionou, se não, ele vai para o backtrack. Agora, vamos ver o backtrack funcionando na lógica de consulta da tabela de transição. Então, primeiro vamos pegar o elemento, vou fazer a mesma estratégia da outra vez. Eu vou converter de inteiro para int. Vou usar um jeito diferente agora, vou usar o substring, que já me retorna uma string. Não precisa converter para char e depois somar com a string vazia para converter para string. Tá? Então, vou fazer essa conversão desse jeito aqui. Tá? O resultado é o mesmo, vou ter um elemento inteiro que representa o número sendo lido na entrada. Aí eu vou fazer o seguinte, vou percorrer todos os estados que estão possíveis de serem testados, tá? Na minha lista de possibilidades de backtrack. Para cada um deles eu vou verificar na tabela de transição. Antes disso, eu vou imprimir a configuração instantânea. Tá? Entrada e posição. Depois eu faço esse método aqui que eu não fiz ainda. Ele é um pouco diferente do outro. Tá? Porque ele tem que mostrar, na verdade, um conjunto de estados aqui, se eu estiver testando. Vamos fazer a transição. Então, ó, de um estado vai mudar para o outro. Então, vou gravar aqui em novos estados. Justamente a conjunta da tabela de transição, que aceita um parâmetro. Quer dizer, os dois, a linha e a coluna da transição são o estado i, que eu estou testando, na coluna do elemento. E vai retornar para mim um vetor, que são todos os estados possíveis de transição daquele autômato. Tá? Primeiro teste agora, se o novos estados, .length, quer dizer, o comprimento desse array, for igual a 0, o que significa isso? Vamos lá na nossa tabela aqui. Ó. Suponha que eu caí nessa combinação de linha-coluna aqui. Ó. Voltou um array vazio. Corresponde a não ter transições definidas para aquele cara ali. Para a combinação de entrada, estado e entrada. Então, se tiver vazio aqui, quer dizer, o tamanho é 0, eu vou ser obrigado a fazer o backtrack porque não tem opções. Então, vou imprimir aqui um indicativo de que chegou num beco sem saída aqui. Então, vai fazer o backtracking. Mas não porque terminou a cadeia, porque não tem transições, não tem opções de transição. Então, vou escrever sem opções aqui, só para ilustrar isso. E também vou retornar nulo, para dizer para quem estiver chamando esse método, saber que eu cheguei num lugar que não tem a possibilidade, então tem que fazer o backtrack. Bom, se não acontecer isso, então o que eu tenho que fazer é agora testar todos esses caras
1 por 1. Então, vou testar de novo através da chamada recursiva, com os novos estados, passando a posição mais 1. Quer dizer, vou incrementar a posição, testar nos novos estados que retornaram aqui e que eu já sei que não são vazios. Quer dizer, tem pelo menos um para testar de novo aqui. Isso vai me retornar mais um conjunto de transições que pode ser nulo. Por que pode ser nulo? Porque pode ser que a execução chegue num beco sem saída. Então, eu vou fazer um teste antes de retornar esse cara aqui. Se ele não for nulo, eu retorno. Se ele for nulo, ele vai seguir adiante e vai testar o próximo. Então, ele vai voltar para o começo do laço aqui. Se ele testou todo mundo e ninguém retornou, aí ele retorna nulo. Quer dizer que acabaram as posições. Então, o nulo, veja como ele é importante para esse método aqui. Ó. Então, a lógica do teste é a seguinte. Ele vai pegar uma entrada, conjunto de estados e posição, vai retornar ou um conjunto de estados que foi bem sucedido, ou nulo, se eu precisar fazer o backtrack. Tá? E o backtrack vai acontecer... Opa, errei aqui, né? O backtrack vai acontecer justamente na hora que eu tento aqui chamar o teste de uma forma recursiva. Né? Ele vai ou cair aqui, com backtrack fim de cadeia, ou vai cair aqui, de backtrack sem opções. E ele volta e continua testando nesse laço aqui. Tá? Então, essa é a lógica do autômato que faz a tentativa e erro, né? Executando essa árvore de uma forma busca em profundidade. Né? Então, vamos completar a implementação e ver rodando para ver o que vai acontecer. Está faltando fazer o método aceita, onde eu vou passar para ele um conjunto de estados e eu vou verificar se pelo menos um deles é de aceitação, quer dizer, aquela intersecção, né, entre o conjunto de estados e o conjunto de estados de aceitação. Então, é um código simples. Ó. Se não tiver ninguém, if status igual a null, quer dizer que a execução chegou num ponto onde não tem nenhum estado. Tá? Quer dizer, as transições levaram a ausência de estados em determinado momento. Então, eu vou retornar false, quer dizer que não é aceito. Aí, eu vou fazer uma intersecção aqui de arrays. Tá? Vou usar um método manual. Então, vou percorrer todos os estados. Vou percorrer todos de aceitação. Um por um. Se tiver um que for igual ao outro, quer dizer que a intersecção não é nula. Então, eu retorno verdadeiro. Se ele passar por esses dois laços e não encontrar nenhum, retorna falso. Então, esse cara aqui simplesmente testa se aceita ou não. Por último, o método de impressão que eu vou usar. Vou usar a entrada, estado e a posição. Vou imprimir do mesmo jeito que eu tinha feito no outro autômato, só que com uma diferençazinha. Ó. Ah, não, na verdade, desculpa, esse aqui é exatamente igual. Tá? Então, vamos copiar aqui. Entrada.substring 0 posição. Exatamente igual ao autômato determinístico. Vou imprimir o estado. E aí vou imprimir o resto da cadeia. Com mudança de linha. Certo? Se eu não errei nada, deve compilar na boa. Vamos testar aqui. Digitei errado aqui, ó, na linha 41. Tá, vamos na linha 41 que eu digitei errado aqui. Ó. Novos estados. Tá certo. Vamos compilar agora, ver se funciona. Funcionou. Então, vamos tentar executar. "-cp, nfa, "-cp.nfa backtracking". Vamos testar aqui. Cadê esse que termina 101, né? Então, vamos fazer o 101 aqui para ver se vai funcionar. O que está acontecendo? Vamos olhar aqui a execução. Então, ele começou no Q0, 101. Aí ele apareceu o Q0 com 1, fica no Q0 mesmo. Beleza. Então, daqui para cá, tranquilo. Aí Q0 com 0. Aí tem duas possibilidades. Ou ele vai para o Q0 ou vai para o Q1. Vamos olhar lá na árvore como que ficou? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, tá aqui, ó. Então, é exatamente o que está acontecendo. Ó, da primeira linha para a segunda. Daqui para cá tem duas possibilidades. Ele vai testar primeiro o lado da esquerda, que é ir do lado do Q0.
Então ele foi lá para o Q0, chegou com o Q1, aí ele na verdade não imprimiu a última aqui, mas ele chegou no fim da cadeia e não aceitou. Então ele vai para o backtrack, que ele testa de novo, agora com o Q1, e aí ele aceita. Na verdade está faltando imprimir, né, a última configuração instantânea antes de retornar aqui. Vamos ver onde que a gente pode colocar aqui para mostrar melhorzinho. Ele está imprimindo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, antes de... Bom, chegou no final. Posso imprimir aqui. E vou imprimir aqui também, ó. Só para mostrar quando chegou vazio. Agora vai funcionar legal. Vamos testar de novo. Opa. Aqui, na verdade, são os estados, né? Então, eu vou testar. Na verdade, não vai funcionar isso aqui. Espera aí. Vou apagar. Bom, vou dar uma pausa no vídeo e vou investigar aqui, daí eu volto com a solução. Bom, dei uma olhada aqui, pessoal, e dessa forma que eu implementei aqui, fica difícil de imprimir a última linha, porque eu estou fazendo o teste com um conjunto. Tá, mas dá pra gente ver melhor assim se eu pegar e restringir para o primeiro estado, ó. Eu vou imprimir aqui, antes de testar se é uma inicialização para fazer o backtrack em cadeia, eu vou imprimir o primeiro estado para a gente ver o que está acontecendo, tanto aqui quanto aqui, ó. Não vai funcionar perfeito para todos os casos, mas dá para a gente ver melhor aqui o que aconteceu na execução. Então vamos lá, ó. Vamos compilar de novo aqui e vou executar. Opa, agora ficou duplicado aqui. Só um minuto. Agora tem que colocar aqui antes, ó, isso. Vamos lá de novo. Agora sim, ó. Dá pra gente ver que ele foi do Q0, ficou no Q0 mesmo. Aí nesse ponto aqui, nesse ponto aqui surgiu a dúvida. O caminho da esquerda vai para o Q0 até o final e não aceita. O caminho da direita vai para o Q1 e aí aceita. Certo? Então esse é o teste com backtracking. Vamos fazer aqui uma cadeia maior só para ver se ele vai funcionar. Opa, acabou estourando aqui a minha pilha. Ah tá, foi justamente o teste que eu coloquei a mais aqui. Então lá na linha 39. Vamos esconder esse cara aqui. Agora vamos dar para testar, ó. Então veja que esse cara foi rejeitado, ó. Então 10110010 acabou quebrando a linha aqui. Esse cara foi rejeitado. E veja que teve vários momentos de dúvida, ó. Então a hora que apareceu o Q0 com 0, então teve uma dúvida aqui. Depois teve uma dúvida aqui. Outra aqui. Tá? E ele foi testando, ó. Então, tá, e tem uma última dúvida aqui também, ó. Q0 com 0, aí aqui voltou, testou o Q1, foi para o Q2, tem opções. Aí o Q1 chegou num ponto que não tem opções, que é o Q1 com 0, né? E aqui é a primeira bifurcação que ele também testou e chegou a ficar sem opções. Tá? Então esse autômato não aceita a cadeia. Vamos rodar de novo, colocando um no 01 no final para ver se ele vai aceitar. Aceitou. Justamente na segunda tentativa. Então ele tentou o caminho mais à esquerda, não deu. Aí ele tentou com o Q1 aqui na segunda tentativa e já funcionou. E ele nem foi para os outros caminhos, né? Então ele não testa, essa implementação não testa a árvore inteira, certo? Dei uma estudada no código aí, dei uma olhada no código, tá? Acabei colocando, né, essa linha aqui só para mostrar a última. Seria antes do backtracking, mas não vai ficar perfeito, como eu comentei, porque a forma como eu estou testando está testando realmente um conjunto de estados aí antes de fazer a consideração do backtracking, tá? Mas dá para a gente ver a execução um pouco melhor aí. O funcionamento está certo, tá? Tanto que ele vai aceitar e rejeitar de qualquer forma. Bom, nossa próxima implementação, vamos fazer esse caso aqui, que é o que ele vai testando todos os subconjuntos em paralelo, digamos assim. Né? Ele vai testar, se fosse na árvore, seria testar todo mundo na mesma linha a cada momento, tá? Que é o equivalente ao que está aqui. Então, Q0, depois Q0, Q0, Q1, Q0, Q2. Ele vai acumulando os estados conforme eu vou executando, certo?
Então vamos lá. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse mesmo código aqui, vou salvar ele com outro nome, vou chamar ele de NFA paralelo. Como tem muita coisa parecida, eu vou aproveitar o mesmo código. Tá? Vamos renomear aqui para poder compilar. O autômato vai ser o mesmo, então não vou mexer aqui. Aqui continua igual. Estado inicial continua igual. Só que eu vou usar uma variável de posição aqui, ao invés de passar isso de uma forma recursiva. Tá? Vai ficar um teste um pouco diferente, na verdade. Né? Aqui vai ficar igual. Eu não vou usar mais a função testa, porque eu não preciso chamar o mesmo método várias vezes para poder implementar o backtrack. Eu vou fazer isso com um loop mesmo. Tá? Então não vou precisar mais desse cara aqui. Beleza? Então vamos lá. A minha lógica vai ser a seguinte: enquanto a posição for menor que entrada.length, vai ter uma certa lógica, depois vai incrementar a posição. Veja que nesse caso não preciso ficar indo e voltando com a posição, como no caso do backtrack. Eu vou testar realmente de uma forma incremental a posição. Vou imprimir a configuração instantânea, passando entrada. Só que agora eu vou passar o conjunto de estados, não somente um estado. Tá? Porque eu vou imprimir do jeito, desse jeito aqui, ó. Quer dizer, um conjunto de estados a cada momento, e não somente um, como nesse caso aqui, né? Então, vamos lá. Então, depois eu vou ter que mexer aqui no meu imprime CI, que está aqui embaixo, né? Vai ser um array aqui. Mas depois eu faço isso. Estamos aqui. Imprimi o CI. Agora vamos fazer os nossos testes. Eu vou fazer de uma forma acumulativa, como eu comentei para vocês. Cada vez que eu fazer a transição, eu vou acumular com aquilo que eu já sei. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Os novos estados vai ser criado um novo conjunto. Então eu vou criar um conjunto vazio, tá? Que é um array vazio. Aí eu vou para cada estado atual, que está gravado aqui na variável estados, então vou fazer um for int i estados. Para cada estado atual, eu vou pegar a transição. Então vou chamar de destino transição. Quer dizer, uma transição única na linha do estado atual, na coluna do elemento, vai me retornar um conjunto de transições. Falta eu pegar o elemento aqui, tá? Deixa eu fazer aqui. É o mesmo código do automato anterior, tá? Beleza. Então, voltando. Na tabela de transição, na linha do estado atual, de um dos estados atuais, né, que eu estou no for aqui, na coluna do elemento, vai retornar um conjunto de possíveis transições, né? Que é essa definição do NFA. Por exemplo, se eu tiver aqui na linha 0, coluna 0, vai retornar o conjunto 0, 1. Aí o que eu vou fazer vai ser a união. Novos estados, que é o que começou vazio aqui, né? Vai ser igual a união dos novos estados com destino transição, que é o que eu acabei de descobrir na tabela de transições aqui. Ou seja, eu vou implementar a união para ir acumulando os estados, certo? Para cada estado individual do meu conjunto de estados atuais. Aí eu vou substituir os estados pelos novos, já implementada a união. E se eu chegar no momento onde o meu comprimento dos estados atuais foi zero, quer dizer, eu cheguei no momento onde ficou vazia a configuração instantânea, eu vou sair do meu laço aqui com o break, tá? Então eu vou sair do while aqui para fora do laço. Certo? Aí eu vou imprimir entrada, estados, posição. Aqui faz sentido imprimir no final, porque eu tenho realmente um conjunto de estados, né? Então não preciso ficar selecionando somente um. E aí eu vou fazer o teste da aceitação ou não, se aceita ou rejeita. Então veja que o grande segredo desse cara aqui, qual que é? É justamente a implementação da união, que eu vou acumulando nos novos estados para cada um dos estados atuais. Tá? Ou seja, é o que eu fazia aqui nos vídeos passados, né? Que cada vez que eu faço uma execução de uma linha, eu testo esse, faço a união, testo esse, faço a união, testo esse, faço a união das transições, e assim por diante. É isso que está implementado ali.
Bom, para complementar aqui a nossa implementação, né? Não preciso mais da função testa, que eu não tenho mais essa execução com backtracking, né? Com uma chamada recursiva. O aceita vai continuar igual, né? Falta fazer união. Então vamos fazer aqui através de um método static int união. Então vai ser uma implementação, de novo, uma implementação meio rudimentar aqui, só para mostrar para vocês a ideia, tá? Mas daria para fazer isso de outras formas. Então vou pegar aqui os novos estados com os estados atuais e vou fazer a união. A união vai ser feita através do set do Java, que é uma classe do Java que já implementa a lógica de união sem repetição, tá? Então eu vou usar uma implementação baseada em árvore, por isso que serve aqui o treeset, tá? Então vai ser um conjunto de inteiros. Eu vou jogar todo mundo dos dois conjuntos nos estados, nessa união. Então, para cada um dos estados, vou fazer união.add i. Para cada um dos novos estados, união.add i. E aí, essa instância união aqui já está cuidando das repetições, porque se eu fizer a adição do mesmo elemento duas vezes, ela não vai resultar aqui, porque o próprio add do conjunto do Java já faz isso para a gente. Poderia fazer na mão, né? Mas eu vou aproveitar o código aqui para ficar mais fácil. Aí eu vou converter de volta para array, porque toda a minha lógica lá fora está em array, né? Então vamos fazer aqui uma conversão. Então vou fazer um novo array com o tamanho da união. Vou colocar um auxiliar J aqui, só para ir colocando no meu vetor. Então, para cada um da união, eu vou colocar na posição J aquele elemento. Opa, igual aí. Então, esse cara aqui implementa a união. De novo, né? Uma forma meio misturando array com conjunto, não é o mais indicado aqui, tá? Mas, enfim, vai funcionar aqui porque a gente precisa. Beleza? Por último, vamos modificar a nossa função imprime.ci, né, que eu preciso agora imprimir, na verdade, um conjunto, né, um conjunto de estados aqui, não é somente um estado. Então não vai ser com chaves, vai ser com colchete, né? Então ao invés de ser o colchete, o chaves com estado, só vai ser um colchete. E a gente vai ter que percorrer, na verdade, todos os estados que já foram impressos, imprimir um por um. Então vamos lá. Vou imprimir aqui, ó, a entrada. Já vou concatenar aqui o chaves no finalzinho, tá? Não vou colocar isso aqui. Vou imprimir no final também aqui o fecha-chaves. Tá? E aqui, então, nessas linhas do meio, eu vou imprimir os estados separados por vírgula. Tá? Para poder fazer a separação por vírgula, eu tenho que percorrer de uma forma meio manual. Então, vou usar um for realmente com a variável i. Então, enquanto não for menor que o tamanho, i mais. Aí aqui, systemout.print, q mais estados na posição i. Aí eu vou imprimir a vírgula condicional, né? Só vou imprimir a vírgula se não tiver no final. I menor do que estados.length menos 1. System.out.print a vírgula. Então ele não vai imprimir a vírgula depois do último, né? Só para ficar mais correto aí. Então acabou. Então esse nosso autômato vai estar funcionando de um jeito de execução em paralelo, através da união, que eu implementei usando com a ajuda do conjunto do Java. Na verdade, eu preciso, para poder compilar isso aqui, importar esse pacote. Java util set, Java util treeset. Se não me engano, são essas as importações. Então, com a ajuda do conjunto, eu fiz a união. E a execução aqui dentro desse laço que vai fazendo a união e acumulando os estados a todo momento. Se chegou no final, tiver a intersecção de pelo menos um desses caras aqui com o estado de aceitação, ele vai aceitar, senão vai rejeitar. Certo? Então vamos testar esse cara aqui. Vamos compilar. infa paralelo.java. Vamos ver se deu certo. Não achou variável estados finais. Deixa eu ver o que eu fiz de errado lá. Tá. Aqui na verdade mudou o nome da variável, né? Aqui não é mais estados finais, aqui eu estou chamando de estados.
Vamos lá. Pronto. Foi. Vamos rodar. Java -cp. .nfa paralelo. Vamos lá. 10101. Aceitou. Vamos colocar um aqui. Rejeitou. Certo? Então, acompanhando a execução, ó. Tá no Q0, apareceu 1, vai para o Q0. Q0 com 0, aí tem duas possibilidades. Está colocando 2 aqui, o Q0 e o Q1. Q0 Q1 com 0, vai para o Q0 Q1 também. Q0 Q2, Q0 Q1, até que terminou aqui, ó, Q0 Q2, que é uma configuração de aceitação. Tá? Voltando para cá, corresponde exatamente a essa execução. Vamos fazer a mesma, né? 101, vamos ver se ele vai ficar igualzinho aqui. 101. Q0, 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 Q1, Q0, Q2. Idêntico. Ou seja, meu autômato agora está funcionando como a gente aprendeu fazer na mão, né? Então, essa implementação é legal, porque permite a gente fazer a conferência aí da teoria, né? Depois vocês dão de novo uma estudada nessa implementação aqui para vocês verem como é que isso funciona. Certo? Um último comentário agora, só para a gente encerrar esse tópico de implementação em paralelo ou implementação não paralelo ou implementação do autômato determinístico. Vejam a diferença, ó. Essa implementação do NFA paralelo, então, primeiro vamos voltar pro DFA aqui. Na verdade, o DFA genérico é mais legal. Deixa eu voltar. DFA genérico. Então, o DFA genérico, ele tem no seu algoritmo um laço while. Aqui dentro só tem comandos individuais. Beleza. Vamos agora para o NFA em paralelo. Eu tenho um laço e dentro desse laço eu tenho outro laço. Então, eu tenho um laço dentro do outro. Deixa eu só encerrar aqui, gente, senão vai ficar me incomodando aqui. Meus avisos. Então, eu tenho um laço e outro laço dentro daquele. Tem um laço dentro do outro. Com um laço dentro do outro, isso causa uma maior combinação, ou um maior tempo, né, uma maior complexidade do algoritmo. Eu tenho uma repetição dupla aqui. Então, aqui a gente consegue ver a diferença na execução. O DFA, ele é direto. A complexidade dele é uma repetição para cada posição da entrada. Então, se eu tiver uma entrada com 10 elementos, ele vai ter 10 laços, ou 10 iterações do laço. Aqui não, eu tenho, por exemplo, se eu tiver 10 elementos na entrada, vai ter 10 vezes o número máximo de estados que eu posso estar ao mesmo tempo. Suponho que em determinado momento lá da minha execução eu posso estar em 15 estados simultaneamente. Então, o que vai acontecer é que vai ser 10 vezes 15 a complexidade desse algoritmo, né, o que dá 150. Ou seja, a gente consegue perceber aí uma diferença significativa na execução dos dois autômatos. Na prática, né, esse laço aqui vai percorrer a entrada completamente, óbvio, né? E esse cara aqui, ele pode ser tão grande quanto o máximo número de estados que vai existir simultaneamente, né? Que não necessariamente é uma coisa muito grande. Então, às vezes a gente não percebe a diferença na maioria dos casos, mas em teoria isso pode acontecer. Tá? Então, faça a análise aí crítica para você ver a diferença dos dois. Tá? Quer dizer, vale a pena você converter para um DFA e executar de uma vez só, ou vale a pena você ir testando os estados em paralelo e gastar um pouquinho mais de tempo na execução. Tá? Isso remete aí à discussão que eu fiz aí em uma das videoaulas anteriores. Aí. Beleza? Vamos para uma última forma de implementação aí, que seria um NFA com transições espontâneas. Eu vou aproveitar muito do código desse NFA paralelo. Tá? Eu vou fazer a execução também em paralelo desse cara, não vou fazer a execução com backtracking, que vocês viram que ele é mais simples de implementar. Né? Não precisa ficar se preocupando com recursividade e ficar passando, né, ida e volta na entrada. É mais fácil de rodar assim. Então, vou aproveitar esse código aqui, vou salvar com outro nome. Vou chamar aqui de ENFA, que é o Epsilon NFA, com transições espontâneas. Esse cara aqui vai funcionar de uma forma parecida, com apenas uma diferença, né? Como vocês já viram nas videoaulas anteriores, a diferença é o eClose, ou o fechamento
de transições espontâneas, que são aqueles estados que eu posso estar sempre... as transições que eu posso ativar sem consumir entrada. Eu vou mudar o autômato, que vai ser outro exemplo agora, tá? E eu não vou falar qual que é, na verdade vai ficar como... na verdade não importa, né? Mas fica como exercício para vocês aí verem a lógica do autômato. Então vai ter o estado de aceitação, que é o 0, o estado inicial é o próprio 0, e eu vou ter uma entrada de 3 elementos no meu alfabeto. Pode ser 0, 1 ou 2. E a minha tabela de transições vai ser definida assim, ó. Aqui vai ser o 1, vazio. Agora eu tenho 3 entradas, então vai ser vazio, vazio, vazio. Na segunda linha, vazio, o 2 e o 2. Deixa eu colocar alinhado aqui. Aí na terceira linha, vazio, vazio, vazio. Opa, ficou um a mais aqui. Não está certo. Tá, então esse é o meu, as minhas transições que eu tenho com entrada 0, que é essa coluna aqui, entrada 1, que é essa coluna aqui, e entrada 2. Eu vou precisar, nesse caso aqui, de um outro vetor auxiliar, que seriam as minhas transições espontâneas. Vou chamar de transição vazia aqui. Quer dizer, como que eu posso ir espontaneamente de um estado para outro? Eu vou marcar dessa forma aqui, ó. O que isso significa? Que eu posso ir do 0 para o 1. Desculpa. Estando no estado 0, com a transição vazia, ele não vai para lugar nenhum. Estando no estado 1 com a transição vazia, ele vai para o 0. Estando no estado 2 com a transição vazia, ele vai para o 0. Tá? Então, essa é a lógica desse array, desse vetor auxiliar. Tá? Eu vou precisar dela porque, na verdade, eu poderia usar uma coluna a mais aqui, né? Mas eu estou usando um array auxiliar para ficar mais fácil da gente calcular o eclose. Então, vamos lá. O que vai mudar aqui? Lembrando lá das aulas anteriores, das videoaulas anteriores, o que muda é o eclose. Ou seja, antes de eu ativar uma transição, e depois que eu for escrever na configuração instantânea, eu falava assim, ó, você vai escrever o Q0? Não, não é o Q0, você escreve o eclose do Q0. Você vai fazer a transição para o Q3, mas não é o Q3, é o eclose do Q3. Então, eu vou implementar isso daqui. Na verdade, basta você aplicar o eclose em alguns momentos aqui, ó. Então, a mesma implementação. Então, a minha criação no estado inicial não é o estado inicial, é o eclose do inicial. Então, eu vou aplicar o eclose do estado inicial. No caso aqui, para funcionar, eu vou ter que colocar um new int aqui, só para o Java entender que é um array novo. Tá? Mas eu vou aplicar o eclose antes de considerar o que é o estado inicial mesmo. Tá? Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Eu tenho lá o meu loop principal com a posição, vou imprimir a configuração instantânea, vou pegar o próximo elemento, vou criar um novo estado vazio, vou procurar o destino da transição, vou fazer a união dos estados que eu já tenho, só que eu vou, na verdade, aplicar o eclose depois que eu fiz essa união. Eclose, novos estados. Simplesmente isso. Só isso, só isso. Acabou. Então, a lógica fica igualzinha. Então, o eclose aqui e o eclose aqui. Até bom para você fazer o exercício, né, depois no papel, para você não errar. Então, não muda nada. Então, precisamos fazer o quê? Implementar a função do eclose. Por isso que eu fiz o array auxiliar, né? Depois que eu comentei que era mais fácil. Ó. Então, vamos lá. Private in static. Tem que ser static, porque eu não estou usando objetos aqui. E eclose. Então, eu vou aceitar como parâmetro um conjunto de estados. Na verdade, um array de estados, né? E aí eu vou fazer o cálculo do eclose. Então, primeiramente, o eclose é uma cópia do array de estados, certo? Porque todo mundo é eclose dele mesmo, né? Então, essa é a base do meu algoritmo. Aí eu vou fazer uma busca por transições vazias. Então, para todos os meus estados, que eu já sei que estão lá, eu vou procurar as transições vazias. Vou gravar isso numa variável chamada ecloseaux. Transição vazia. I. Tá? Então, eu vou procurar lá na linha do estado I, né, que é o array de transições vazias, se tem alguma transição. Por exemplo, se eu estiver no estado 0, não tem transição vazia. Se eu estiver no estado 1, tem uma transição vazia. Tá? Uma transição espontânea. Então, é isso que eu estou procurando aqui e armazenando nesse ecloseaux. E aí, eu não posso parar por aqui. Eu tenho que fazer uma análise
transitiva. Por isso eu vou fazer uma chamada do próprio eClose de novo, ó, e gravar no eClose AUX 2. De novo a recursão vem em nosso auxílio aí, ó. Então eu vou calcular o eClose, que é a própria função, em cima do AUX que eu já acabei de buscar aqui. Certo? Depois que eu tenho esses dois caras aqui, faço a união. eClose vai ser a união do eClose mesmo com o eClose AUX. E vai ser a união do eClose, o eClose AUX 2. Um a mais aqui. Pronto, implementei a função eClose. Aliás, isso é bom dar uma olhada nesse código aqui. Se você ainda tem dúvida de como funciona o eClose, aqui está a solução em Java do eClose. Né? Bacana, né? Bom, daqui para baixo acho que não muda nada. Temos aqui a aceitação. Não muda mais nada aqui. Então, simplesmente implementei o eClose e ele vai funcionar com as transições espontâneas. Bom, como eu falei, eu não disse o que esse autômato faz aqui, né? Mas vamos rodar só para ver se ele está compilando. Beleza, deu certo. Eu vou executar aqui alguns casos. Depois você, como lição de casa, aí testa com outros, tá? Então, só para a gente encerrar aqui, ó. Então, já no cp.nfa. Vamos passar a entrada aqui. Por exemplo, 0, 2, 0, 1. Aceita. 0, 2, 1, 1. Rejeita. 0, 2, 1, 0, 1. Rejeita. 0, 2, 0, 2, 0, 1. Aceita. Qual será a linguagem? Fica aí de lição de casa. Bom, pessoal, a última implementação que eu vou passar para vocês agora, na verdade é um extra aí, né? Não vou fazer nada de novo aqui. Simplesmente um jeito mais bacana de você trabalhar com essas coisas, tá? Eu criei dois arquivos novos aqui, um que chama enfagenérico.java e eu fiz aqui, ó, máquinaestados.txt. Tá? Vamos dar uma olhada nesses caras aqui. Na verdade, bom, primeiro eu vou mostrar a máquina de estados, tá aqui, ó. Esse máquina de estados é um arquivo textual onde eu defino uma máquina de estados genérica. Então, eu posso definir qualquer coisa aqui, ó. Então, vai ter o 0, que é o estado inicial. O estado de aceitação eu coloco aqui entre colchetes. Eu coloco o meu número de estados para ele poder saber quantos estados eu tenho. Aí eu vou ter o início da tabela de transição e o fim. E a primeira linha da tabela de transição... Opa, diminuí aqui. Peraí. A primeira linha da tabela de transição... Opa, não estou conseguindo. Agora sim. A primeira linha da tabela de transição são os meus símbolos de entrada. Então, eu posso ter o mais, o menos, do 0 a 9. O menos aqui para dizer que eu posso ter 0, 1, ou 2, ou 3, ou 4, até o 9. A vírgula, o ponto, e aqui seria o epsilon. Tá? Então, as transições espontâneas. E aqui as transições de cada estado, numerados de 0 até 9. Tá? Então, esse arquivo txt permite que eu configure qualquer máquina de estados, desde que eu siga esse formato aqui. Ó. Nesse exemplo, são números decimais. Tá? Então, estou testando números decimais com sinal opcional. Pode ter o mais, pode ter o menos, pode não ter nada. E aí tem que ter a vírgula e o ponto nos lugares corretos. Tá? Compilei, ele já está compilado aqui. Ó, veja que já tem o infagénerico.class. Então é só a gente rodar. Ó, java-cp.infagénerico. Ele já vai ler a máquina de estados. Depois eu mostro o código para vocês aí. E já vai executar uma série de casos de teste aqui. Ó. Veja, ó. Aqui está a execução. Ó. Ele primeiro mostra a configuração da máquina que ele leu, as transições vazias. E ele está testando uma série de coisas. Ó. Cadeia vazia, inválido. Só o mais, inválido. Mais 2, é válido. Menos 2. Então, tem uma série de testes que ele está validando ou invalidando o formato decimal aí. Ó, veja aqui no final, ó, que tem uma lógica que cada 3 dígitos eu tenho que ter o ponto do milhar. E esse ponto tem que ser correto. Ó. Então, ó, por exemplo, 1.344.283 é válido. Se eu fizer assim, vai dar inválido. Tá? E a vírgula é a separação decimal. Tá? Isso está implementado na máquina. Né? Então, essa é a implementação dessa lógica. Depois vocês podem dar uma estudada aí, fazer o diagrama para vocês entenderem. Mas vamos olhar agora a implementação. Tem um monte de classes aqui, vocês vão dar uma olhada, tá? Com calma aí.
Mas, essencialmente, a classe ENFA é a mesma, que eu já mostrei para vocês agora de pouco. Tá? A diferença é que eu vou ler uma configuração de um arquivo. E aí eu vou ler, ó, a primeira linha define o estado inicial. Então, estou usando o método do Java que faz a leitura do arquivo texto, ó, e configura o estado inicial. A segunda linha define o estado de aceitação. De novo, estou lendo. Então, eu vou inicializar a variável estado inicial, a variável aceitação, a variável do mapeamento de entrada, quer dizer, o que significa cada símbolo de entrada com o número. Né? Por exemplo, o símbolo 0 é o ponto, o símbolo 1 é a vírgula, etc. Ele vai fazer essa transformação aqui. Aí ele vai fazer a tabela de transições e as transições vazias. Tá? Ele vai inicializar aqui. Então, tirando esse código inicial aqui, ó, que é meio complicadinho, mas é isso que ele faz, ele está lendo o arquivo texto, a execução é a mesma. Então, o método executar é o que vocês já tinham visto. Tá? Então, ele está funcionando aqui do mesmo jeito. Tá? Ó, a união, o close, igualzinho. Eu coloquei uma coisinha a mais aqui, que é o debug. Se você colocar o debug como verdadeiro, ele vai mostrar a execução. Tá? No caso aqui, eu não... Está como falso, então ele não está imprimindo na execução que eu fiz aqui, ó, todas as configurações instantâneas. Depois, se você quiser, eu sugiro que você faça aí o teste com o debug verdadeiro. Está aqui o close, o mesmo, a união, o mesmo método, aceita, imprime CI, igualzinho. Aqui tem um método para imprimir, para a gente saber se funcionou ou não a leitura, né? E aqui o código principal, ó, que ele começa fazendo a inicialização do NFA, pegando lá o máquina de estados.txt, tá? Ele está usando aqui um formato do Java para ler arquivos relativo ao .class. Aí ele imprime a configuração da máquina, na verdade isso aqui eu posso até deixar comentado, né, se você não quiser. E aí aqui são os vários testes que ele está rodando um por um. Né? Ele está testando, ó. Ele imprime aspas, o teste, um espacinho aqui, aspas, igual, aí ele coloca assim, válido ou inválido, de acordo com o resultado do método executar, que é aquele que faz a execução mesmo. Tá? Então, eu sugiro que vocês estudem esse cara aqui, apesar de não ser nada de novo, né? Ele é bacana porque ele fica fácil de configurar com qualquer máquina, né? Dá para demonstrar bem aí os conceitos de autômatos não determinísticos com transições espontâneas. Bom, pessoal, chegamos aí ao fim de mais uma aula sobre LFA. Essa aula é bem prática, a gente buscou aí mostrar a implementação dos diferentes tipos de autômato. Deu para ver bem que os conceitos que a gente viu de uma forma teórica têm a sua representação em linguagem de programação. Então, o close, a questão do backtracking, da análise em paralelo ou análise sequencial. E deu para também ver a diferença de execução desses dois tipos de autômato. Eu terminei com a aula com um exemplo mais complexo, onde você consegue configurar qualquer tipo de autômato através de um arquivo texto. Tá? Fica um pouquinho mais fácil de testar as coisas. Eu também sugiro que vocês, além de estudar esse exemplo final aí, deem uma procurada na internet. Existem alguns simuladores de autômatos prontos para você usar, alguns que permitem você desenhar diagramas, tem alguns que funcionam na própria web. Então dá para você dar uma buscada aí e ajudar nos seus estudos. Tá? De qualquer forma, é obrigatório que você estude bem a implementação. Apesar de ser feito em Java, os conceitos que estão aí são genéricos, dá para você replicar em qualquer linguagem de programação que você queira. E é importante para você realmente fazer esse link entre a teoria e a prática, né, que eu comentei aí desde o começo da disciplina. Apesar de ser uma disciplina teórica, ela tem assim, um impacto prático muito grande, ainda que não seja aparente na primeira vista. Bom, então por essa aula ficamos por aqui e até a próxima.